Quando Shinigami disse que faria o treinamento de Naruto parecer um inferno na Terra, ele falava sério. Durante a primeira semana, ele caçou para se alimentar, coletando nozes e frutas vermelhas no início. Mas seu exigente regimento foi forçado a caçar e matar diversos animais, de coelhos a veados, aumentando seus instintos de sobrevivência e sua disposição para matar. Seus exercícios físicos eram brutais até a medula, desgastavam seus músculos constantemente. Devido ao seu fator de regeneração, Shinigami o fazia aumentar sua rotina de exercícios todos os dias só para ver até onde ele conseguiria levar seu avatar. É claro que Naruto queria progredir ainda mais, então ele aumentou seu número de clones de 7 para 50 para progredir em seu treinamento. Isso acabou resultando na pior dor de cabeça de sua curta vida, que o deixou inconsciente por um dia. O Shinigami ficou puto, porque clones da sombra só conseguiam fazer exercícios de chakra e jutsu. Ele o chamou de idiota por sequer pensar em usá-los para exercícios físicos e o puniu triplicando seu regime físico por 48 horas seguidas, com poucas ou nenhumas pausas. Fazendo a Kyuubi trabalhar horas extras para garantir que seu corpo não fosse destruído pelo Thor, quer dizer, exercícios físicos do Shinigami. O lado positivo é que, embora não tenha obtido nenhuma vantagem física com sua tentativa fracassada de jutsu, ele ganhou uma boa quantidade de memória muscular para tornar as coisas um pouco mais suportáveis. Embora seu treinamento fosse uma tortura absoluta, Naruto não pôde deixar de admirar os resultados. Seu corpo estava agora mais definido, como o de Ryan Reynolds, com quem um Shinigami o comparou. Seus pesos nos braços e pernas passaram de 4,5 kg para 18 kg, e seu controle de chakra estava em um nível Chunin alto, pelo que ele sentia ao praticar a caminhada na água, achando mais fácil a cada tentativa. Agora, para Kyuubi, o relacionamento deles era de amor e ódio. Quando Naruto o conheceu após uma hora de meditação, devido às novas ordens de Shinigami, ele viu que sua mente era como uma prisão, portas de ferro contendo várias memórias que ele não se importava no momento, e foi direto para a cela de Kyuubi. E era exatamente assim, uma cela gigante com barras de ferro e o símbolo kanji para selo na porta. Agora Naruto não sabia o que esperar da raposa de 9 caudas, se ele seria amigável, arrependido ou malvado como o inferno. Bem, ele descobriu quando quase levou uma garra gigante na testa, incitando um pacote de raiva no fundo de sua mente de uma fonte desconhecida. Pouco a dizer que os dois começaram a discutir até que Shinigami se tornou um mediador, calando-os com sua intenção de matar. A partir daí, os dois, embora não fossem exatamente amigos, aceitaram de má vontade e se ajudaram mutuamente. Naruto, imaginando um coelho gigante para a raposa devorar de vez em quando, e Kyuubi, dando-lhe chakra quando ele precisava e enviando-lhe informações sobre o clã Uchiha. A informação era perturbadora, para dizer o mínimo. Ele descobriu que o clã Uchiha descendia do mais velho dos dois garotos a quem o sábio dos 6 caminhos confiou o poder e a vontade de trilhar o caminho ninja. O mais velho acreditava que a força traria paz. O sábio escolheu o mais jovem como o mais adequado para ser seu sucessor, o que fez com que o mais velho se tornasse vingativo. Do mais novo descendeu o clã Senju, que seriam os eternos rivais do clã Uchiha. Antes da fundação das vilas ninja, os Uchiha eram um dos muitos clãs mercenários de aluguel. Graças ao seu Sharingan, o clã Uchiha passou a ser conhecido como um dos 2 clãs mais fortes, sendo o segundo o clã Senju. Foi então que ele descobriu que seu ancestral, ou pelo menos um tio-avô distante, Madara Uchiha, que era sem dúvida o Uchiha mais poderoso da época, era particularmente poderoso e, ao obter o Mangekyou ou Sharingan, assumiu o controle do clã. Sob sua liderança, os Uchiha se fortaleceram, conquistando quaisquer clãs que encontrassem, de tal forma que, sempre que o clã Uchiha era contratado para um trabalho, o lado oposto contratava o clã Senju. Para pôr fim às constantes lutas, o líder do clã Senju, Hashirama Senju, abordou os Uchiha com uma oferta de paz. Embora Madara nunca tenha desejado a paz com os Senju, o restante dos Uchiha queria acabar com a luta, e Madara não teve escolha a não ser concordar com a decisão deles.
O Senju, os Uchiha e todos os clãs que eles haviam conquistado se uniram para formar a vila de Konohagakure. Contra a vontade de Madara, os aldeões escolheram Hashirama como o Shodaime Hokage da vila. Madara temia que Hashirama oprimisse os Uchiha e tentou angariar apoio para desafiar sua liderança. Em vez de ajudá-lo, porém, os Uchiha lhe deram as costas, acreditando que seus únicos motivos eram o orgulho e o desejo por mais poder. Abandonado por seu clã, Madara deixou a vila, retornando mais tarde para desafiar Hashirama em batalha. Eles lutaram no local que um dia seria chamado de Vale do Fim, onde, embora Madara tenha invocado Kyuubi, ele foi derrotado, mas aparentemente não morreu. Naruto, surpreso com a informação, perguntou como derrotar um homem assim. E se perguntou como obter uma Genkyo Sharingan, o que resultou em ser atingido na cabeça por um Shinigami. Naruto, não fique com fome de poder. O Genkyo Sharingan é o próximo nível do Sharingan, que te amaldiçoa em vez de te abençoar. Me amaldiçoar? Se importaria em explicar o Shinigami? Perguntou Naruto, ainda se acostumando a ser inteligente e a ter um clã para aprender. Ah, certo, você ainda está se acostumando com tudo isso. Veja bem, ele tem 3 habilidades especiais. Uma se chama Tsukuyomi, um dos genjutsus mais poderosos que existem. Seu nome é uma homenagem à deusa da lua e é gerado pelo olho esquerdo do Mangekyou. Essa técnica altamente avançada não pode ser usada extensivamente devido ao seu custo para o usuário. Para utilizar a ilusão, o membro do clã olha nos olhos do oponente e lança um genjutsu sobre ele. A ilusão ocorre na mente do afetado, enquanto sob o jutsu a vítima fica à mercê total do usuário. O usuário tem controle total sobre o espaço e o tempo no jutsu e pode colocar o afetado em qualquer inferno que desejar, pelo tempo que desejar. A técnica em si dura apenas um segundo na realidade, mas o afetado poderia ter sobrevivido a vários dias de tortura. Disse que apenas o membro nato do clã Uchiha pode superar a ilusão. Para neutralizar a técnica, no entanto, o Mangekyou não é necessário. Um usuário normal do Sharingan altamente treinado pode quebrar a ilusão, fazendo com que o usuário do Mangekyou experimente fraqueza adicional ao usá-la. Embora a ilusão nunca seja a mesma 2 vezes, alguns elementos sempre permanecem. A primeira e mais importante semelhança é a lua vermelha, que paira no céu de cada ilusão. A lua, por sua vez, projeta uma luz vermelha por toda a ilusão, dando ao fundo uma aparência vermelho-sangue, enquanto as figuras dentro da ilusão são totalmente pretas com contornos brancos. O próximo é o Amaterasu, que possui as mesmas qualidades da chama da escuridão. Veja bem, este jutsu lendário é exclusivo do clã Uchiha. Nomeado em homenagem à deusa do sol, este jutsu ninjutsu usa a forma Mangekyou do Sharingan para criar um poderoso fogo negro. Este jutsu é gerado pelo olho direito do Mangekyou. Disse que qualquer coisa dentro da visão do Mangekyou se transformará em cinza se consumida pelo fogo. Disse que o fogo em si queima por 7 dias e 7 noites. Devido à quantidade de chakra necessária para usar a técnica, ela só pode ser usada diariamente em quantidades muito limitadas. Embora seja considerado o ataque físico mais forte do Mangekyou, o uso da habilidade degradará ainda mais o olho e levará o usuário à cegueira. E o último é o Susanoo, em homenagem ao deus do mar e das tempestades. É uma técnica que usa a forma Mangekyou do olho do Sharingan para criar uma forma espectral empunhando uma espada que envolverá o usuário. Este jutsu é gerado pelos 2 olhos do Mangekyou. O Susanoo se formará primeiro ao redor do usuário como um esqueleto. Essa forma esquelética então gerará músculos e armadura para a batalha, tornando-se única para a forma como o usuário luta. Como outras técnicas do Mangekyou, o uso do Susanoo danificará os olhos e a saúde do usuário. No entanto, o Susanoo varia entre os usuários, dependendo da pureza de suas almas. Shinigami explicou ao seu avatar da morte. A mais, mas a menos que você queira ficar cego, acho que é irrelevante contar por enquanto. Obrigado, e embora eu admita que há sérias desvantagens, essas técnicas parecem muito poderosas e muito poderosas. Mas isso não explica como se consegue. Quer dizer, se eu quiser derrotar Madara, preciso saber todos os detalhes de como vencê-lo.
Naruto explicou ao Shinigami, usando sua tarefa como desculpa para saber mais sobre sua Kekkei Genkai. E se esse cara tem mais de 100 anos, pelo que você me disse, então ele aprendeu uma coisa ou duas para se manter vivo, copiando e dominando milhares de jutsus. Eu lhe dou crédito por ter pensado nisso, mas não acho que você consiga lidar com a verdade com essa informação. Estou pronto para qualquer coisa. Preciso saber qualquer coisa sobre esse cara se quiser derrotá-lo. Naruto disse determinado, batendo a mão esquerda na palma direita aberta para mostrar que estava falando sério. Suspirando, o Shinigami sabia que precisava contar a ele o terrível segredo do clã Uchiha sobre sua linhagem amaldiçoada. Não porque Naruto pediu, mas porque era necessário que ele descobrisse sobre seu inimigo para matá-lo. Naruto, pelo que vi, só existe uma maneira de obter uma Genkyo Sharingan. Para adquirir uma Genkyo Sharingan, alguém próximo a um usuário do Sharingan deve morrer, e a emoção da perda é responsável por sua liberação. Para acelerar esse acontecimento, a maioria dos Uchiha ao longo da história matou seus amigos mais próximos ou familiares para atender a esse critério. Dizer que Naruto ficou surpreso era como dizer que ele aprendeu o segredo da imortalidade, mas isso teve um preço alto. Seus olhos quase saltaram das órbitas, ele sentiu um enjoo ao saber disso. Mas uma vozinha no fundo da sua cabeça lhe dizia que ainda não tinha acabado. E, você deveria estar se sentindo mal, mas isso ainda não acabou, pois há um último e definitivo nível do Sharingan. Esse último nível é chamado de Mangekyou Sharingan Eterno. Madara o alcançou ao roubar os olhos de seu irmão, o que lhe deu um poder inimaginável e o tornou imortal, ou quase isso. Shinigami disse, terminando sua palestra sobre o clã Uchiha. Naruto não disse nada por um longo tempo, afinal, como poderia? Não é todo dia que se descobre que seu clã fez algo tão horrível. Tire o resto do dia de folga e pense bem nisso, dê uma volta e entre em contato comigo quando estiver pronto para conversar. O Deus da Morte continuou antes de desaparecer do plano mortal. Por muitos minutos, o loiro de mechas pretas tentou refletir sobre o assunto, mas não conseguiu, e sentiu-se tentado a arrancar os olhos para se libertar da maldição do seu clã. Mas não importava se fizesse isso ou não, o sangue Uchiha corria em suas veias e jamais desapareceria. Ele precisava refletir sobre isso. Sozinho. Seguindo o conselho do Shinigami, ele saiu de sua área de treinamento, mas não antes de dissipar seus clones, que estavam recuperando suas memórias e experiência. Não foi uma boa ideia, pois logo em seguida sentiu uma dor de cabeça, como sempre, e tropeçou em uma árvore próxima. O topo de sua cabeça raspou na casca, fazendo com que uma boa quantidade de sangue escorresse do ferimento recente, manchando parte de seu cabelo loiro de vermelho. Ele ficou ali, deitado sob a sombra da árvore, pensando em algo que agora odiava fazer. Após 10 minutos, sua dor de cabeça passou e o corte em sua cabeça já estava curado no primeiro minuto. Suspirando cansado, ele se levantou e continuou caminhando sem rumo em qualquer direção que sua mente confusa lhe permitisse. Após horas vagando, estava quase escuro, e Naruto se viu diante de uma visão que nunca imaginou que veria. A área em que ele literalmente tropeçou exibia os belos raios de luz do sol se pondo atrás das colinas que ele vira antes, quando fugia da casa de Tazuna, e sua luz descendente refletida nas águas onduladas do país das ondas era absolutamente de tirar o fôlego. Essa cena de absoluta serenidade acalmou sua mente conflituosa. Mas a visão pacífica foi quebrada por um barulho estridente. De uma raposa, para ser exato. Sem pensar duas vezes desde que o Shinigami o consertou, Naruto correu para encontrar o som. Um minuto depois, ele chegou à fonte do som e, ao ver a cena, escondeu-se atrás de alguns arbustos. Seu sangue ferveu de raiva ao ver dois homens parados sobre uma família de raposas mutiladas. Um deles riu ao ver aquela colheita abundante, ou o que ele disse que era. Dando uma espiada através do arbusto, ele os observou atentamente. Um tinha cerca de 1,88 m e parecia muito mais saudável do que seu companheiro, se o tom saudável da pele e a definição muscular fossem alguma indicação.
Naruto não conseguia ver seu rosto por causa de um grande dispositivo de respiração que o cobria em grande parte. A única coisa que ele podia ver eram olhos verdes ameaçadores. Ele usava o que parecia ser um colete à prova de balas Jonin roxo claro com uma camisa de mangas compridas que costumava ser branca. Ele usava calças azuis claras no estilo shinobi com sandálias combinando, e a única arma visível que ele podia ver era um guarda-chuva amarrado na parte de trás de seu colete à prova de balas. De acordo com o símbolo de chuva riscado em seu dispositivo de respiração em sua testa, mostrando que ele era um ninja desaparecido como Zabuza. O segundo tinha 1,75 m de altura, era pálido e magro, como se não comesse há meses. Parecia um adolescente de uns 19 anos, com cabelos castanhos desgrenhados na altura do pescoço e olhos castanhos frios. Usava calças cargo pretas, sandálias pretas, uma camisa preta de manga comprida sem a manga direita e o que parecia ser um colete marrom chunin com uma katana presa às costas. Naruto não conseguia ver nenhum Itachi até nele, mas pela forma como estava vestido, indicava que era um chunin de pedra, e se estivesse na companhia do ninja da chuva desaparecida, isso indicava que também era um ninja desaparecido. Foi uma bela caçada, não foi, Ishikawa? Riu o ninja da chuva. Foi chato na minha opinião, Muka. Eles não tiveram a mínima chance. Bocejou o desanimado ninja de pedra chamado Ishikawa. Bah. Não importa, vamos esfolá-los, cozinhar a carne para engordar vocês e vender essas peles depois que encontrarmos esse tal de gato. Exclamou o ninja desaparecido chamado Muka. No entanto, depois de se gabar, ele ouviu um leve farfalhar e foi até um arbusto próximo. Arrancando-o do chão, ele revelou 2 filhotes, com apenas 6 meses de idade. Ora, olha o que temos aqui. Muka riu enquanto chamava seu parceiro. Suspirando calmamente, Ishikawa caminhou até seu improvável parceiro no crime. Enquanto uma gricela Stone Chunin observava os filhotes com um pouco de cautela, o menor dos dois, provavelmente uma fêmea, na sua opinião, estava encolhido atrás do outro. O da frente era definitivamente um lutador, a julgar pelos seus olhos castanhos flamejantes. Muka, por outro lado, apenas sorriu e tirou uma faca kunai de uma bolsa presa na parte de trás do cinto. Aproximou-se lenta e ameaçadoramente deles, pronto para cortar suas gargantas. O filhote à frente de sua irmã não permitiu, e rosnando, ele saltou sobre o ninja da chuva desaparecida. Abrindo sua pequena mandíbula, ele mordeu com força a mão de Muka. Embora seus dentes fossem pequenos, eram anormalmente afiados, uma das poucas coisas das quais ele se orgulhava. Enquanto o gosto acobreado do sangue de Muka enchia sua boca, o homem gritou sem esperar um ataque. O ninja da chuva, enquanto isso, se debatia tentando tirar o filhote de raposa de sua mão desocupada, mas o som de carne sendo rasgada foi recebido como recompensa por seus esforços. Naruto, enquanto isso, observava tudo isso fascinado, surpreso por algo tão pequeno resistir a uma adversidade avassaladora. Sem que ele soubesse, Kyuubi assistia à luta, orgulhosa de ver que seus parentes estavam lutando a boa luta. Mas ele também estava furioso ao ver os corpos empilhados de uma família inteira de Kitsune sendo massacrados. Se ele conhecesse seu estúpido recipiente ninja, então esses dois não sairiam vivos daquela floresta. Rosnando de raiva, Muka golpeou o filhote com sua kunai, atingindo-o no rosto. A lâmina afiada cortou profundamente o rosto do filhote, fazendo-o gritar de dor e soltar a mão. O filhote caiu no chão em frente ao outro com um baque, rosnou com raiva e se levantou trêmulo, lançando um olhar de ódio para o ninja desaparecido. Muka rugiu de fúria absoluta para a fera e desferiu sua kunai contra o filhote de raposa. O filhote não vacilou quando seu olhar vermelho sangue mostrou a decência da kunai. Naruto, por outro lado, não conseguia mais ficar na lateral do campo. Não gostava da Kyuubi, mas isso não o impediria de salvar os 2 filhotes inocentes. Amaldiçoando por não ter nenhuma arma consigo, como poderia? Afinal, ele estava morto, então olhou rapidamente para o chão e encontrou a pedra mais afiada que conseguiu encontrar. Agarrando-a com a mão direita, a mão de arremesso, ele rapidamente mirou e a jogou em Muka.
Agora, ele estava a apenas 2 ou 3 metros dos dois, e suprimiu seu chakra o máximo que pôde para não ser detectado. Quando jogou a pedra afiada, esperava que ela atingisse seu colete à prova de balas e o distraísse. Ele nem esperava que a pedra atingisse. Mas em vez disso, a pedra atingiu o alvo, literalmente, a ponta afiada da pedra perfurou seu olho direito e penetrou em seu cérebro, matando-o instantaneamente. O que diabos aconteceu? Ishikawa se perguntou ao ver o corpo de seu parceiro cair no chão. Sou eu, uma voz ecoou pela área. Em vez de surtar, Ishikawa levou a mão às costas e tirou uma faca kunai de uma bolsa presa à parte de trás do cinto. Em seguida, jogou-a na direção de onde ouvira a voz, emitindo um ganido. Ele esperava que alguém saísse, mas não era isso que ele imaginava que viria. Um loiro de cabelos espetados, com mechas pretas e carmesim, e olhos azuis penetrantes, saiu dos arbustos. Ele estava usando, de todas as coisas, um macacão laranja. Viu um grande buraco manchado de sangue na frente de sua camisa preta, expondo seu peito, uma calça laranja que parecia prestes a ceder a qualquer momento e sandálias azuis abertas, estilo shinobi, extremamente surradas. No fim das contas, ele sentiu que aquele cara precisava de uma surra séria. Ou ele poderia simplesmente matá-lo. De qualquer forma, aquele macacão tinha que ir embora. Entretanto, ele estreitou os olhos e viu uma folha Itaí-até orgulhosamente exibida em sua testa. Um shinobi da folha, meu dia de sorte, disse Ishikawa, sorrindo selvagemente enquanto desembainhava sua katana. Naruto estreitou os olhos diante daquele olhar, afinal, ele teve que conviver com aquilo por quase 13 anos. Mas naquela época, não era por causa da Kyuubi, e sim por causa de seu status como ninja da folha. Sem esperar que o oponente se preparasse, Ishikawa saltou sobre Naruto, com a espada erguida acima da cabeça, com a intenção de desferi-la contra a cabeça do loiro multicolorido. Naruto ergueu a mão direita e bloqueou o golpe com a kunai do oponente. O estrondo retumbante ecoou por toda a área enquanto os dois lutavam pelo domínio. Ishikawa lançou um olhar furioso para o ninja da folha antes de chutá-lo em cheio no estômago. Enquanto Naruto recuava, o ex-ninja de pedra saltou para trás, a alguns metros de distância. Cravando sua katana no chão e erguendo as mãos à frente, ele rapidamente mordeu o polegar direito, sangrando, efetuou 5 selos de mão distintos e bateu a mão direita no chão. Jutsu de invocação. Gritou enquanto símbolos kanji se espalhavam de sua palma. Uma nuvem gigante de fumaça tomou conta da área, fazendo os olhos de Naruto se arregalarem. Ele tinha um bom motivo para isso, pois o zumbido característico soldou em menos de um segundo. Na frente de Ishikawa havia literalmente centenas de abelhas. O que você achou dos meus bichinhos de estimação, folhas de espécie? Eles não são lindos? Perguntou Ishikawa, em tom de brincadeira, vendo os olhos de seus oponentes se arregalarem de medo. E, se você gosta de ferrões no rabo? Naruto retrucou, tentando parecer corajoso. Bem, se é isso que você quer. Com um comando silencioso, Ishikawa enviou metade de suas abelhas para atacá-lo. Naruto estava pronto, porém, erguendo sua kunai e atacando as abelhas. Ele não esperava que a primeira que atingisse explodisse em uma chuva dourada, mas não parecia ameaçadora, então continuou atacando as abelhas. A cada abelha que ele feria ou destruía, ela sempre o atingia com uma estranha substância dourada. Conforme mais uma se aproximava, ele percebeu que não conseguia mover o braço, ou qualquer parte do corpo. O que você fez comigo? Naruto exigiu enquanto lutava desesperadamente para se libertar. Meu jutsu da abelha melífera imobilizou você, seu pirralho. A cada abelha destruída ou ferida, ele libera um mel pegajoso que imobiliza meus alvos. Você não aprendeu isso? Perguntou Ishikawa, enquanto convocava as abelhas sobreviventes para o seu lado. De jeito nenhum, eu sempre era expulso das aulas. Além disso, em todas as aulas de história que eu frequentava, nunca mencionava quem você era. Naruto respondeu enquanto continuava a se debater em sua prisão de mel. Uma marca de tique apareceu acima da sobrancelha direita de Ishikawa ao ouvir isso.
Era de conhecimento geral no País da Pedra, se não no mundo shinobi, que o clã Kamizoru tentou liderar uma força de invasão em Konoha durante a Terceira Grande Guerra Shinobi, apenas para ser repelido e em grande parte eliminado pelo mais experiente clã Aburame. Eles foram condenados ao ostracismo por seu fracasso, quando a falha foi atribuída a uma falha de inteligência que quase levou seu clã à extinção, e o Tsuchikage, apesar de fazer parte do clã, varreu o assunto para debaixo do tapete. Isso o prejudicou por muitos anos, até que ele desertou para perseguir seu objetivo secreto. Uma pena que isso poderia ter salvado sua vida, disse Ishikawa, levando os braços à frente do corpo. Eu sou Ishikawa Kamizoru, a vespa assassina. Diga a Yami que eu o enviei. Jutsu bomba de abelha. Seu grito ordenou que as abelhas restantes avançassem em direção ao loiro multicolorido imóvel. Assim como a técnica sugeria, quando as abelhas fizeram contato com o corpo de Naruto, elas explodiram, lançando chuvas de fumaça e terra no ar. O ex-ninja da pedra suspirou aliviado ao saber que a luta havia terminado, porém um leve assobio o alarmou. Ele rapidamente ergueu sua katana para desviar a kunai apontada para seu coração, olhando para onde ela vinha. Quando a fumaça se dissipou, ele viu que Naruto ainda estava de pé, mas tremia muito, com sangue cobrindo várias áreas de seu torso agora exposto, especialmente todo o lado esquerdo do rosto, e ele ofegava de dor absoluta. O único lado bom de vê-lo de pé era que seu macacão horrível estava destruído, ou pelo menos com uma cor diferente. No entanto, ele ficou furioso ao ver que a barata ainda estava viva, e sabia que a única maneira de se livrar delas era cortar suas cabeças. E, bem, o que você sabe? Você ainda está vivo? Disse Ishikawa, caminhando casualmente com sua espada arrastando-se pela camada superficial do solo. Eu posso fazer isso o dia todo. Ishikawa Kamizoru, pode vir. Naruto conseguiu tossir. Ishikawa sabia que estava mentindo, mas, embora odiasse admitir, essa pessoa conquistou seu respeito, mesmo que apenas um pouco. Então, decidiu, pelo bem da honra que o garoto tinha, que acabaria com isso rapidamente. Bem, garoto, foi uma luta divertida, mas temo que sua vida acabe aqui. Seu único erro foi não me matar primeiro, porque eu era muito melhor que Muka, disse ele, colocando-se à sua frente e se preparando para golpear Naruto com sua espada, que estava fraco demais para se mover. No entanto, Naruto pensava diferente, sabia que estava fraco demais para se defender. Não posso deixar que ele me mate. Não vou deixar que isso acabe. Ainda tenho tantas coisas para fazer, nada mais importa. Tenho que viver, preciso viver, preciso viver. Pensou desesperadamente antes de usar o restante de sua força de vontade para levantar os braços até o peito, como se estivesse tentando segurar algo. Ishikawa baixou sua lâmina para acabar com a vida de Naruto. Ele parou. Ele tossiu sangue. Ele olhou para baixo e viu uma espada perfurando seu peito. Naruto ficou perplexo ao ver seu suposto assassino empalado por uma espada que surgiu em suas mãos. Ele inconscientemente ativou seus olhos aprimorados com Sharingan, provocando um suspiro de surpresa e dor no ex-Stone Chunin. Então eu lutei contra um sobrevivente daquele clã, o homem moribundo tossiu. Surpreendente. Naruto não sabia como seu oponente conseguia se manter tão calmo quando uma lâmina o atravessava no coração. Dizer que ele estava em pânico era como dizer que Sakura preferia pregar em Shoji do que em Sasuke. Isso, sinceramente, o assustaria pra caramba, e qualquer um quis descobrir-se. Ishikawa viu seu sangue escorrer pela lâmina e sobre a guarda até as mãos de Naruto. Viu seu rosto assustado, impróprio para um Uchiha, pelo que ouvira. Ao encarar o rosto de seu assassino, não viu o assassino a sangue frio que vários shinobi de pedra sempre lhe diziam, mas uma criança assustada. Era de partir o coração, pois o lembrava de sua irmã quando ela era mais nova. Ele sabia que morreria em breve, então, antes que sua vida fosse tirada pelo Shinigami, disse essas palavras. Sem saber que elas teriam um grande impacto no jovem à sua frente. Garoto, tire essa cara, é impróprio para um shinobi. Ele tossiu, fazendo com que um pouco de seu sangue caísse no rosto de Naruto, efetivamente limpando aquele olhar de choque de seu rosto.
Eu aceitei meu destino, vou me tornar apenas uma lembrança e a vida continuará. Você vai viver para lutar outro dia e fazer isso de novo, seja para proteger seus entes queridos, sua aldeia ou a si mesmo. É o seu trabalho, mas você não precisa aproveitá-lo. Ele tossiu novamente e deslizou pela espada até ficar cara a cara com quem a segurava. Sinto que você fará grandes coisas na vida. Não olhe para o passado e se arrependa do que fez. Olhe para ele e lembre-se das coisas que foram perdidas, das suas memórias felizes e aprenda com os erros do passado. E depois de relembrar por um breve minuto, olhe para o futuro em busca de um amanhã mais brilhante, um futuro que você cria com suas próprias mãos, continuou ele, sentindo a vida se esvair. Mas antes de morrer, que eu saiba o seu nome para poder contar a sua história onde quer que eu vá. Depois de absorver o discurso de Ishikawa, Naruto respondeu ao seu último pedido antes de ir até o Shinigami. Meu nome é Naruto Uzumaki, o primeiro usuário de Kurashige, Olho Negro, disse ele, seus olhos copiando o rosto da vítima enquanto sua alma começava a deixar seu corpo. Naruto do Kurashige, ei, parece bem foda. Ishikawa sussurrou suas últimas palavras, seu aperto finalmente afrouxou, deixando sua espada cair no chão, e seus olhos se fecharam para sempre. Naruto ficou parado ali por vários minutos, chocado demais para fazer qualquer coisa, até que finalmente caiu para trás. O corpo de Ishikawa caiu diante dele, ainda empalado pela lâmina, emitindo um som de engasgo antes de vomitar as tripas. Esta foi sua primeira morte cara a cara. Sim, ele matou um civil bêbado, mas o homem se culpou por sua reação exagerada ao atingi-lo com um cano de chumbo enferrujado. O idiota escorregou em uma poça e abriu a cabeça contra a parede de tijolos. Muka foi pura sorte e à distância, mas Ishikawa era muito diferente. Sofria com dores agonizantes e olhava em seus olhos enquanto a vida o abandonava. Era uma visão que ele nunca esqueceria, porque seus olhos a gravaram em sua memória. Ele rastejou até a árvore mais próxima e descansou sob a sombra que ela oferecia. Sentou-se sob ela pelo que pareceu uma eternidade, pensando, imaginando, sabendo, algo que não deveria estar na mente de um pré-adolescente. Fechou os olhos para descansar, na esperança de que fosse apenas um pesadelo. Mas sentiu algo roçar em sua mão, forçando-o a abrir os olhos da cor normal. Era o menor dos dois kits roçando na mão direita. O loiro multicolorido olhou para cima e viu o ferido tentando arrancar a espada do peito de Ishikawa. Você fez um bom trabalho, Ningen. A voz de Kyoubi ecoou em sua cabeça. Eu não sinto o mesmo, raposa. Naruto respondeu mentalmente, só para não assustar os filhotes. Embora sua última morte tenha sido quase estranha, divino, se assim posso dizer. Shinigami interrompeu a grande raposa. Você colocou a espada nas minhas mãos? Perguntou Naruto, confuso enquanto acariciava distraidamente o filhote, fazendo-o ronronar levemente. Eu deveria ter te dado antes, mas os ferreiros que o criaram continuaram tendo disputas, o que me fez achar que chegou um pouco tarde. O deus da morte respondeu irritado, e essa era a triste verdade. Os dois eram mestres espadachins, mas se odiavam mais do que os aldeões odiavam Naruto. Foi simplesmente um bom momento para ele entregar a espada antes que a vida de Naruto chegasse ao fim novamente. Bem, agora que seus inimigos estão mortos, e agora estou curando seus ferimentos, só preciso te perguntar uma coisa. O que diabos você pensava que estava fazendo? Você quase nos mataram, seu idiota. Kyuubi rugiu para sua nave. Naruto chegou a pular um pouco, o que o fez sangrar um pouquinho. Mas ele não ia ficar parado ouvindo gritos de uma pele de raposa gigante. Cala a boca, seu bolo de pelos peludo. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger a sua espécie. Gritou mentalmente de volta. Você poderia ter usado o jutsu do clone das sombras para flanqueá-lo com uma manobra de pinça e colocado os dois em segurança. Você não deveria ter enfrentado um oponente obviamente mais habilidoso em uma luta corpo a corpo. Olha só a sua condição, se não fosse por mim, você estaria morto. Eu trabalhei duro a semana toda tentando moldar seu corpo para a condição perfeita. E você quase o arruinou em 10 minutos.
Achei que vocês, Shinobi, deveriam pensar antes de agir. Vejo que você ainda não entendeu esse conceito. Kyuubi rosnou. Foi um golpe baixo, e Kyuubi sabia disso. Mas às vezes era uma questão de dureza, ou, no caso dele, de declarar alegremente o óbvio, que era necessário para que Naruto se recompusesse. Claro, ele pode ter tido um treinamento decente, mas a verdade é que sua mente ainda estava tentando se adaptar à nova vida. Bem, o que você acha que eu faço? Bem, eu sugiro que você aprenda mais jutsus. Exija que aquele deus idiota te ensine algo além de exercícios de chakra, porque pelo que você acabou de testemunhar, tem gente por aí que não vai hesitar em te matar, então você precisa estar preparado. Tanto eu quanto os Shinigamis vamos te treinar em estratégia, para que você não seja tão idiota da próxima vez. E pelo amor de Deus, troque de roupa e tome um banho, porra. Não me chame de Deus estúpido, sua raposa maldita. Eu poderia facilmente limpar o chão com você. Shinigami gritou para a besta de 9 caudas. Posso te chamar do que eu quiser porque estou aqui, e você não pode fazer nada a respeito. Kyuubi respondeu, e Naruto podia jurar que viu a raposa gigante fazer uma dança chibi de eu ganhei e você perdeu em sua cabeça. Mas aparentemente Shinigami jogou uma imagem de Gai em um sunga rosa brilhante na mente da fera, fazendo-o rugir em agonia mental e fazendo o deus da morte rir de seu infortúnio. Enquanto tudo isso acontecia, Naruto acariciava a gatinha que descansava em seu colo. A gatinha terminou de tirar sua katana do peito de Shikava e a levou para o seu lado direito, colocando-a em sua perna, perto da irmã. Não era preciso ser um gênio para perceber que a lâmina era especial. Pelo que ele conseguia ver além do sangue, a lâmina em si era preta com um fio prateado quase branco. A guarda parecia um tsuba retangular com pequenas bordas afiadas em cada canto, e parecia dividida ao meio, com um lado preto e outro branco, o lado branco mostrando um anjo e o lado preto mostrando um demônio. E as partes do cabo à mostra eram brancas com fios pretos cobrindo-as. No entanto, na ponta do cabo havia uma caveira que parecia ser feita de osso, além de uma borla carmesim enrolada na parte inferior da mandíbula com uma pequena ampulheta com areia preta dentro do vidro na ponta. No entanto, não era a aparência da espada, mas a sensação que ela causava. Ela parecia maligna, sanguinária e maliciosa, mas, ao mesmo tempo, era boa, pacífica e reconfortante. Ele esperou pacientemente que os dois filhotes adormecessem e falou com as duas entidades poderosas. Shinigami, por que esta katana parece boa e má ao mesmo tempo? Essa pergunta fez com que os dois parassem de discutir/torturar um ao outro. Eles encararam o loiro multicolorido em recuperação enquanto ele olhava para a espada com a qual matara seu oponente. Essa Naruto é uma espada criada pelo sacerdote Goro Masamune e Sengo Muramasa, dois famosos mestres ferreiros que viveram há muito tempo. Diga-me, você conhece as lendas de Masamune e Muramasa? Perguntou Shinigami, mesmo já sabendo a resposta. Não, receio que não. Naruto respondeu. Uma lenda conta a história de um teste em que Muramasa desafiou seu mestre, Masamune, para ver quem conseguia fazer uma espada mais fina. Ambos trabalharam incansavelmente. Finalmente, quando ambas as espadas estavam prontas, decidiram testar os resultados. A competição consistia em cada um suspender as lâminas em um pequeno riacho com o fio voltado para a correnteza. A espada de Muramasa, a Joushi Osamu, 10.000 noites frias, cortava tudo que passava por seu caminho. Peixes, folhas flutuando rio abaixo, o próprio ar que soprava sobre ela. Muito impressionado com o trabalho de seu aluno, Masamune abaixou sua espada, a Yavarakite, mãos ternas, na correnteza e esperou pacientemente. Nenhuma folha foi cortada, os peixes nadaram até ela, e o ar sibilou ao passar suavemente pela lâmina. Depois de um tempo, Muramasa começou a zombar de seu mestre por sua aparente falta de habilidade na fabricação de sua espada. Sorrindo para si mesmo, Masamune puxou sua espada, secou-a e embainhou-a. Isso. Enquanto isso, Muramasa o provocava pela incapacidade de sua espada de cortar qualquer coisa. Um monge, que observava toda a aprovação, aproximou-se e curvou-se profundamente diante dos dois mestres espadachins. Então, começou a explicar o que vira.
A primeira das espadas era, sob todos os aspectos, uma espada fina, porém é uma lâmina sanguinária e maligna, pois não discrimina quem ou o que cortará. Poderia estar cortando borboletas tanto quanto decepando cabeças. A segunda era de longe a mais fina das duas, pois não corta desnecessariamente o que é inocente e indigno. Foi o que ele disse. Shinigami explicou ao seu avatar. O que? Naruto perguntou enquanto coçava a cabeça, confuso. Talvez eu possa explicar isso melhor do que o velho fóssil. Kyuubi acrescentou sua opinião, provocando um rosnado do deus da morte. Muramasa era um ferreiro de espadas extremamente habilidoso, mas possuía uma mente violenta e desequilibrada, à beira da loucura, que supostamente havia passado para suas lâminas. Acreditava-se popularmente que elas tinham sede de sangue e impeliam seu guerreiro a cometer assassinato ou suicídio. Disse que uma lâmina de Muramasa precisa sangrar antes de poder ser devolvida à bainha, a ponto de forçar seu portador a se ferir ou cometer suicídio. Portanto, ela é considerada uma lâmina demoníaca amaldiçoada que desperta a sede de sangue em quem a empunha. Mas Masamune, embora tivesse o título de sacerdote, só o conquistou porque suas lâminas eram puras e derramavam o sangue dos culpados e não dos inocentes, considerando as espadas sagradas em comparação com as lâminas demoníacas de Muramasa. Olhando para a espada ensanguentada, nosso herói perguntou: então, o que faz essa espada? Esta espada é neutra, veja bem, a história que contém é só isso, uma história. Os dois eram reais, mas viveram com quase 100 anos de diferença. Eu tive essa ideia por algumas centenas de milhares de anos, e você foi o responsável por torná-la realidade. Como meu primeiro avatar, você precisaria de uma arma, a arma perfeita, e acredite, a foice é muito clichê e chata na minha opinião. Então, eu tirei esses dois do céu e do inferno respeitosamente e ordenei que criassem esta lâmina. Deixa eu adivinhar que houve complicações. Naruto disse como uma expressão séria para um Shinigami que agora suava. Sim, eles continuaram brigando sobre como fazer, desacelerando o processo. Acabei ameaçando comê-los se não terminassem até o fim da semana. Fim de semana. Leva meses, às vezes um ano inteiro, para criar uma espada. Kyuubi protestou contra essa ideia ridícula. No limbo, o tempo deixa de existir. Você poderia ficar lá por algumas horas, e alguns dias poderiam ter se passado. Levou uma semana, o equivalente a 7 anos, por causa do design desta espada, e depois aprender a forjá-la por causa de suas habilidades especiais. Habilidades especiais? Naruto questionou o deus. Mandei forjá-la com aço chakra para que você pudesse usar suas afinidades com a natureza e enviar as almas de qualquer um que matasse, independentemente de como o fizesse, para o céu ou para o inferno. Para isso, incorporei um pouco dos meus poderes de julgamento a esta espada, que julgará qualquer espírito terrestre ou recém-falecido onde quer que você vá. Shinigami respondeu à pergunta sobre os avatares, sentindo-se bastante satisfeito por ter criado uma das melhores armas que existem. Então para que serve a caveira e a ampulheta do garoto fantasma? Kyuubi rosnou, ficando tão irritado que conseguiu ver a expressão presunçosa do deus em seu rosto cheio de presas. Bem, senhor calças peludas, o crânio serve para armazenar remédios para curar qualquer corte que o garoto possa terça-feira. Admito que não fui eu quem o forneceu, mas ele aprenderá sobre várias ervas com o tempo. E a ampulheta é só um enfeite legal com o qual ele poderia assustar os oponentes dizendo: seu tempo acabou quando a areia acabar. Vai ser foda! Exclamou o deus da morte, fazendo os dois suarem, imaginando se ele estava drogado, louco ou simplesmente burro. Pegando a lâmina com a mão direita, ele a ergueu o máximo que seu braço alcançava. A luz restante, que restava daquele dia, brilhou no fio da lâmina. Quando o sol finalmente desceu sobre a colina, Naruto sussurrou: vou chamá-lo de Andan-ryoko, poderes de discriminação, antes de adormecer quando a espada caiu bem ao lado dele. Shinigami observou a cena e não pôde deixar de sorrir. O garoto estava em paz depois de tantos pensamentos conflitantes que o assolaram hoje. Ele não o perturbaria, ninguém naquela noite, ele o deixaria dormir e se recuperar completamente.
Porque amanhã ele daria um salto gigante em seu treinamento para se tornar melhor do que nunca.